Então, olha só, pessoal, um problema bastante grave aí que a gente enfrenta dentro da construção civil no geral, né? E hoje, falando especificamente nas argamassas, são as patologias. São todas aquelas doenças que vão estar aparecendo por falha executiva, por falha de projeto, por, de repente, um material de construção que você utilizou que não tem uma qualidade satisfatória, tá certo? Desconhecimento do profissional, e aí tanto o profissional na figura do engenheiro, como na figura do mestre de obra. Então, para uma construção ela ter êxito, ela depende de um mecanismo muito grande, né, composto por várias pessoas, vários fatores, para que ocorra tudo certo. Quando algo dentro desse mecanismo não corre da maneira que deveria correr, geralmente a gente tem alguns problemas, tá? E as patologias são algo que é bastante evidente, né? É muito fácil você encontrar problemas de patologia, seja na sua casa, seja na casa de um conhecido, de um parente, seja em algum estabelecimento comercial, quando você sai, você acaba visualizando isso daí, gera um incômodo visual muito grande para quem está observando essa patologia e também gera uma preocupação, dependendo do tipo de patologia que for, né? Porque pode colocar, inclusive, em risco a vida das pessoas. Então, eu separei aqui as principais patologias que acontecem nas argamassas. Então, para você ter uma ideia, apenas as principais é um total de 10 patologias. Então, você percebe o quanto de problema pode acontecer caso você não faça todo o processo executivo e também de projeto da maneira adequada, né? Então, aqui estão todos as 10 patologias principais: eflorescência, bolor, vesículas, descolamento com empolamento, descolamento em placas duras, descolamento em placas quebradiças, descolamento com pulverulência, fissuras horizontais, fissuras mapeadas e fissuras geométricas. Nós vamos ver cada uma delas. Então, você vai perceber que, apesar de ter uma variedade de patologias, basicamente, o início delas e também a maneira de consertá-las é praticamente igual, tá? Muitas delas têm a sua origem relacionado à presença de umidade, então a água, principalmente a água pluvial, a água da chuva, ela tem uma contribuição muito grande para que você tenha problemas de patologia, a gente vai observar isso, tá bom? Na maioria dos casos, quando você não tem um controle em cima dessas águas pluviais, você acaba prejudicado com toda essa questão das patologias, tá certo? E aí nós vamos iniciar falando de uma que é bastante comum, que é a eflorescência, tá? Essa eflorescência ela é tão grave que ela pode acontecer tanto nas argamassas, como também no revestimento cerâmico. Talvez muitos de vocês tenham visto esse tipo de patologia no revestimento cerâmico, que são aquelas manchas brancas, né? Umas manchas provocadas pela umidade. Então, aparentemente, é como se tivesse manchado o revestimento cerâmico ali, ou no caso aqui nosso, as argamassas, por algum tipo de material, né? E de fato é uma mancha provocada por um material, uma mancha branca, né? Parecida com um pó. O que acontece é que logo no início dessa patologia você consegue remover esse pó apenas fazendo uma limpeza, passando um pano, então fazendo algum tipo de lavagem, né? Mas com o decorrer do tempo, esse pó branco ele acaba endurecendo e fica difícil a sua remoção, tá? Aí já vai precisar de um outro tratamento para fazer essa remoção, tá certo? E como eu falei anteriormente, a umidade ela vai estar entre os principais fatores aí para estar causando problemas de patologia. Nesse caso da fluorescência não é diferente. Então, as causas prováveis aí é uma umidade constante ou infiltração, tá? Então, os sais que estão presentes, tanto na alvenaria, quanto também na argamassa que você utilizou, eles são os responsáveis por fazer essa mancha branca, né? Então, essa mancha, ela em contato com a água em excesso, é como se ela fosse lavada. Então, a água em excesso ela lava esses sais e esses sais tentam sair, tentam ser expulsos da alvenaria. O que acontece? No momento que ele está saindo, tem um momento que ele perde essa força de percolação. É justamente nessa perca de força de percolação que ele acaba causando aquelas manchas. Aí, como eu falei, logo no início você consegue retirar essas manchas, né? Com uma limpeza simples, né, apenas jateando água, ou então passando algum tipo de pano, quando se trata de um revestimento cerâmico, né?
Mas, com o passar do tempo, se for num local de difícil acesso, numa fachada, por exemplo, onde o pé direito seja alto, você não consegue fazer uma limpeza tão imediata. E aí esses sais, eles começam a cristalizar, eles começam a endurecer, e aquela mancha fica difícil, de difícil remoção. Então, o primeiro impacto é o impacto visual. Você observa a fachada toda manchada de branco, né? E aquilo vai causar um incômodo visual, principalmente se for no ambiente comercial, por exemplo. O próprio cliente ele se sente incomodado com aquela fachada prejudicada, né? Porque aquilo remete a descuido, remete a um eminente perigo, né? Principalmente para as pessoas leigas, né? Eles ficam receosos de estar frequentando aquele local, tá certo? E aí, para você fazer esse reparo, você consertar uma situação como essa, você primeiramente tem que ir no foco da patologia. Como eu te falei logo no início, geralmente é causado por umidade. Esse caso aqui não é diferente. Então você tem que eliminar a infiltração, ou então aquele foco de água que está provocando essa lixiviação, né? Essa lavagem dos sais solúveis, tá? Logo depois disso, você tem que fazer uma secagem. Quando se trata desses sais já estarem cristalizados, você tem que fazer um escovamento dessa superfície. Nesse caso, ele é lavado com cerdas, com uma espécie de escova, né, que tenham cerdas metálicas, tá, para fazer essa remoção, e depois você repara esse revestimento. Então, esse reparo no revestimento é justamente refazer o revestimento. Então, no caso de reboco, se for em argamassa de reboco, você refaz o reboco. Se for no revestimento cerâmico, você refaz toda a parte cerâmica, rejunte, etc. Tá? Vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para você lembrar, provavelmente já deve ter visto na cidade aí, essa aqui seria a fluorescência. Então, você percebe que, nesse primeiro momento aqui, ó, nessa imagem da tua esquerda, tá bem sobressaltado aqui a saída dos sais, né? Então, nesse caso aqui, ainda está fácil de remoção, com uma espátula, com uma lavagem, você consegue tirar. Nesse caso aqui da direita, já está há bastante tempo, então essa mancha aqui, ela já está cristalizada. Você apenas lavando lá com uma escova, com água corrente, você não consegue tirar. Então você vai ter que ter todo um jateamento, né, sob pressão, ou então utilizar uma escova com cerdas metálicas para fazer essa retirada. Um problema muito grave que acontece no momento dessa retirada é vir desplacamento dessa argamassa, então por isso que você tem que refazer, às vezes, a argamassa de reboco, tá? Isso é um problema muito comum, muito recorrente, tá certo? Às vezes, nem tem infiltração de um ambiente para o outro, mas a própria água da chuva, se ela estiver tocando batendo nessa parede aqui, né? Tiver em contato com essa parede com frequência, essa água ela fica acumulada e causa esse tipo de problema, tá bom? Uma outra patologia muito conhecida nossa aí, principalmente para gente que frequenta ou frequentava o IFPA, né? As salas de aulas, elas têm vários casos como esse daí, desse tipo de patologia, que é o bolor, né? Que é uma mancha esverdeada ou escura, quase com um tom de escuro, como se fosse um tom preto, né? Da cor preta. Esse tipo de patologia, ele está muito presente, pegando como exemplo o IFPA, nos cantos das paredes, lá próximo das janelas, né? Praticamente todas as salas a gente observa esse tipo de patologia, tá? E a causa provável é uma umidade constante e uma área que não é exposta ao sol, que é justamente aquela nossa situação. Se você puxar pela memória aí, todas aquelas salas de aula nossa, de um lado é o corredor, né, onde a gente transita ali, de outro lado são aquelas janelas que dão para o quintal do IFPA, né? E para aquele lado das janelas, é aquele lado onde aquela galera jogava aquele vôlei, é aquele lado ali do LED. Se você observar, ali tem a presença de sol naquela parede é apenas pela manhã e num período muito curto, porque como tem bastante árvore ali e o próprio pavilhão ali do LED, também é quase da mesma altura que o prédio, ele bloqueia muito esse sol da manhã, tá? À tarde, aí que piorou a situação, porque o sol está do outro lado, né? Está vindo ali do lado do estacionamento. Então, essa parede ali da sala de aula, ela não tem contato com o sol, mas ela tem contato com a chuva. Então, em períodos como esse chuvoso,
o acúmulo de água ele é muito grande, então a umidade ela fica impregnada ali na parede por muito tempo e acaba causando esse tipo de patologia aqui. Inclusive, esse tipo de patologia, para um ambiente fechado, como uma sala de aula, onde você quase não tem circulação de vento natural, né, apenas ar-condicionado, por exemplo, você pode causar, inclusive, problemas médicos para a gente, né, para nós seres humanos aí, problema respiratório principalmente, tá? Para quem tem rinite, então, é um prato cheio aí para ficar bem prejudicado, tá bom? E aí o reparo, perceba novamente que você vai precisar encontrar o foco que está causando essa infiltração. Então, de novo, você vai atrás de onde tem essa umidade para poder fazer a eliminação dessa infiltração, tá? Em alguns casos, quando você tem uma quantidade de manchas de bolor muito forte, inclusive com odor característico de mofo, né, característico de manchas desse tipo de bolor, você tem que fazer uma lavagem daquela área com essa solução de hipoclorito, tá bom? E aí, dependendo do caso, né, se seu reboco ele tiver prejudicado, você vai ter que refazer esse reboco, principalmente se esse reboco ele tiver nesse estado aqui, ó, pulverulento. Para quem lembra aí o significado de pulverulento, é todo aquele material que ele vai estar tendendo a ficar apenas como pó, né? Ele vai estar se desfazendo, ficando muito poeirento ali, né? Às vezes até com a própria mão você consegue tocar naquele revestimento e parte dele se degrada, porque ele está basicamente só composto de pó, tá bom? Então aqui, olha, imagens aqui que vai acabar fazendo você lembrar aí situações parecidas que tem lá no prédio do IFPA, né? Então, situações como essa que a gente encontra bastante, geralmente é em cantos de parede, geralmente é próximo das esquadrias, tá? Perfeito? Uma próxima patologia aqui são as vesículas. Então, basicamente, a vesícula, no primeiro momento, ela vai atacar bastante a sua pintura. Então, é a primeira parte que vai estar mostrando para você que existe um problema, que existe uma patologia na sua edificação. Então, a primeira etapa aí vai ser essa questão de prejudicar a sua pintura, já causa um problema ali visual para você também, né? E aí, uma característica desse empolamento da pintura, aí, uma característica das vesículas, é essa coloração, ora branca, ora preta, ora um pouco um vermelho quase que marrom, né? Esse vermelho castanho aí que a literatura fala para a gente, tá certo? E aí, o que é que está ocasionando isso daí é a hidratação retardada quando você utiliza cal na composição da sua argamassa. Então, se você faz uma argamassa mista, com cimento, cal e água, ou então você faz uma argamassa apenas de cal, você tem que tomar um cuidado muito grande para que a hidratação dessa cal ela seja feita da maneira correta. E também para que você deixe o tempo de cura adequado. Se você fizer uma argamassa com cal, você tem que esperar aquele tempo recomendado para fazer uma pintura em cima dessa argamassa, senão corre esse problema aqui, né? Essa hidratação aqui retardada ou demorada do óxido de cálcio, que é um dos componentes da cal, ele vai estar entrando num processo químico que vai estar prejudicando diretamente a tua tinta, né? A pintura que você fez na parede, pelo fato de entrar em contato com os componentes da sua tinta, tá bom? Então a tinta tem vários componentes, né? Solventes, também a questão dos pigmentos. Então toda essa combinação química vai lhe ocasionar esse problema aí, tá? Essa patologia é tão grave que na maioria das vezes, quase que 90% dos casos, você acaba não só prejudicando a pintura, mas se você não resolver logo de imediato, você vai com certeza prejudicar o seu reboco. E aí não tem outra situação, você vai ter que remover esse reboco. Na parte afetada, como por exemplo nessa imagem aqui, toda essa parte afetada ela vai ter que retirar totalmente esse reboco. É um reboco chamado velho, né? Você vai ter que retirar esse reboco e refazer um novo reboco e aí depois refazer uma nova pintura, tá? Então teve até um colega que me perguntou hoje com relação à diferença de chapisco e embolso, né? Que a gente vai até ver daqui a pouco. Mas nesse caso aqui, olha, quando você retira toda essa parte prejudicada, você acaba tendo que fazer novamente todo o reboco, retirar todo o reboco, né?
refazer um novo chapisco e refazer também um novo reboco, tá? Você recupera todo esse revestimento, tá? E, logicamente, depois recupera a pintura também, tá bom? Outra patologia bastante presente também é o descolamento com empolamento. Geralmente as pessoas imaginam que esse tipo de problema ele acontece apenas na pintura, e não é só na pintura, tá? É porque todo problema relacionado a argamassas, turma, o primeiro impacto que você vai ver é na pintura, logicamente, que é a camada protetora ali da sua casa, daquele seu ambiente, né? Então, o primeiro impacto, a primeira degradação vai ser na pintura, lógico. Mas às vezes não se limita apenas à pintura, ela já atingiu um reboco, já atingiu às vezes até a alvenaria. Então, nesse caso aqui do descolamento com empolamento, o que vai estar sendo prejudicado de fato é o reboco, porque ele vai descolar do embolso ou vai descolar da alvenaria, tá? Isso daí acontece primeiramente, o primeiro sintoma que você observa que isso daí vai acontecer é essa formação de bolhas aqui, ó, tá? O que é que ocasiona isso? Novamente a hidratação retardada, só que agora do óxido de magnésio, outro componente químico da cal, tá bom? E aí, novamente, ó, não tem o que fazer, você tem que retirar esse reboco prejudicado, que ele vai estar totalmente fofo, totalmente frágil, e refazer. Olha só, primeira ideia que você tem quando vê uma imagem como essa daqui, é ter aquele pensamento, é só a pintura que está prejudicada, vou vir com uma espátula, raspar isso daqui tudinho, lixar, e aí eu vou lá, passo uma massa corrida, pinto de novo, pronto. Isso daí é um erro muito grande. Daqui a 3, 4 meses no máximo, você vai estar com essa situação de novo aqui, ou até pior, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você utiliza a espátula para raspar essa pintura, perfeito, né? Percebe? Várias bolhas aqui, essas aqui todas já estouraram, né? Aqui não, ainda tem as bolhas presentes aqui nessa ponta, tá? E aí, depois que retirou essa pintura todinha com uma espátula, isso daí é muito fácil de fazer, né? Você pegando a própria espátula, você fazendo riscos no seu reboco, você vai perceber que esse reboco ele vai estar desplacando, pedaços dele vão estar saindo. Então, isso daí é um indício que você vai ter que refazer esse reboco, tá bom? E aí, uma evolução dessa patologia que eu acabei de falar é essa outra aqui, ó, que é o descolamento em placas duras, tá? Então, são grandes placas que acabam soltando do substrato. O substrato, entenda-se como substrato, a sua alvenaria, tá? Então, são grandes pedaços de reboco que desmoronam, caem mesmo, tanto por ele mesmo, então se você forçar, né? Se você pegar algum objeto pontiagudo, cutucar na parede ali, ele acaba desplacando, tá bom? Isso daí acontece em duas situações. Quando a argamassa que foi produzida, ela tem um excesso de cimento, então tá até aqui, olha, rica em cimento. Nesse caso aí, a palavra rica, ela não remete a uma coisa boa, né? A gente pode pensar assim, rico em cimento, então é uma argamassa perfeita, tem muito cimento. Não. O cimento em excesso ou o cimento em escassez, ele é prejudicial. Nesse caso aqui, em excesso, o que é que acontece? Se você tem uma argamassa com muito cimento, você exagerou a quantidade de cimento, num primeiro momento, você pode até ter uma argamassa mais resistente. Só que o que acontece? Essa argamassa, ela vai, da mesma maneira que ela precisa de muita água, porque ela tem muito cimento, ela vai perder muita água muito rápido também. Isso daí enfraquece a tua argamassa, tá? Ou é por esse caso, ou então em situações onde tu faz uma camada de argamassa muito espessa. Lembra que a norma pede para você uma espessura de argamassa de reboco em torno de 1,5 cm a 2 centímetros, tá? É o que a norma te recomenda. Tem alguns casos que é mais antigo do que, né, do tempo da vovó aí. Tem situações onde a parede a pessoa constrói um ambiente ali e esse ambiente ele não fica dentro do esquadro. Os cantos não têm 90 graus, né? A parede ela está saindo um pouco, então ela está entrando um pouco. E aí o pedreiro vai lá e faz aquele famoso conserto no reboco. Não, deixa que eu conserto quando eu for rebocar e eu deixo a tua parede toda alinhada. Então, em alguns pontos da tua parede, daquela tua alvenaria, vai ter uma espessura de argamassa superior a esses valores de 1,5 a 2, né? E isso daí vai te causar esses problemas parecidos com esses aqui, olha. Percebe que essa situação aqui, ó, esse revestimento cerâmico, essa alvenaria,
você percebe que ela está praticamente lisa, limpinha aqui, olha. Ela não teve praticamente aderência desse revestimento, dessa argamassa com o substrato, com a parede. Percebe aí? A parede praticamente ela está limpa, olha, lisa aqui, né? Tem uma mancha bem leve aqui da argamassa, por isso que ela está com essa coloração um pouco mais acinzentada, né? Um cinza claro. Mas tu percebe que ela não ficou resquício de que esse revestimento ele estava bem aderido aí à parede, à alvenaria. Então tu percebe um exagero aí da quantidade de espessura do reboco, né? O reboco ele é bem espesso, está muito além de 1,5 cm ou 2. E aqui você percebe que tem camada em cima de camada, olha, nessa ponta bem aqui, ó, a situação vai ficando mais complicada. É como se essa alvenaria ela não tivesse exatamente plana com relação a essa viga, olha. É como se ela tivesse um pouco mais para dentro. E aí você observa aqui, ó, que foi feita uma camada e depois foi feita outra camada em cima. Então essa parte de baixo aqui, olha, ela está muito mais espessa ainda. E outra maneira de você identificar é da mesma maneira como às vezes no piso da nossa casa aí a gente bate com cabo de vassoura, ou então cai algum objeto, você sente aquele som oco, né? Aquele som cavo. Esse mesmo tipo de som oco pode ser apresentado em paredes com essa situação aqui. Às vezes você bate na sua parede, você escuta aquele barulho oco, provavelmente ele tem uma camada de argamassa superior ao que a norma nos recomenda, tá bom? Então esse caso aqui também é muito comum, esse desplacamento aqui, olha. Chega algumas situações onde com a própria mão o operário, então o dono da residência, ele consegue puxar essas camadas aqui, ó. Com a própria mão, com os próprios dedos, ele consegue ir retirando alguns pontos dessas placas aqui, porque simplesmente não tem aderência nenhuma. Além do reboco ele ter sido muito espesso, não teve provavelmente um chapisco antes, né, para te causar essa zona de aderência com o reboco, tá bom? Aí esse outro tipo de descolamento com pulverulência, ou seja, excesso de pó, excesso de finos, tá certo? E aí eu vou estar te mostrando uma imagem aqui, olha, como é muito comum também, muito comum essa situação aqui, olha, tá? Você percebe aqui, na verdade, nessa imagem, uma série de patologias. Só que assim, o que eu quero que vocês observem? As patologias, elas não apareceram todas de uma vez só, né? Teve um pouquinho de uma aqui, um pouco de outra ali, outro tipo de patologia, não. Foi uma sequência, foi uma espécie de evolução da patologia. Primeiro veio uma patologia, não foi resolvida, não foi consertada, aí ela evoluiu para um caso pior, aí novamente ela não foi consertada, aí ela evoluiu para um outro caso mais crítico, entendeu? Lembrem sempre que patologia, esse nome patologia, é como se fosse, da mesma maneira que está sendo empregado para a construção civil, é como se fosse empregado para nós. Né? Às vezes a gente tem uma pequena doença, não cuida logo, não procura tratar com um médico especializado e tudo mais, ela evolui, aí depois ela evolui para outra coisa pior, então a mesma coisa, o mesmo raciocínio serve para cá. Se você observar, tem muitas manchas aqui de bolor, né? Essas manchas aqui de bolor, você percebe um desplacamento aqui apenas da pintura, e você percebe um desplacamento aqui já da alvenaria. Então você percebe, ó, aqui está naquela situação que se você pegar, por exemplo, até uma caneta mesmo, então um pedaço de ferro, de cabo de ferro aí, ou então algum material metálico, e passar nessa parte aqui, olha, riscar essa parte aqui, ele vai saindo, né? Vai saindo aquele pó, vai caindo aquele pó facilmente. Você consegue até retirar pedaços desse reboco aqui. Por que ele está nesse estado tão fragilizado? A presença de água foi tão grande que é como se ela tivesse, entre aspas, lavado todo o cimento, e o que ficou para você de revestimento cerâmico aqui perdão, o que ficou para vocês de revestimento de argamassa foi apenas areia. Então, por isso que quando você passa algum tipo de material, ele vai se degradando, vai ficando igual um pó mesmo, e esse pó é justamente areia. Você percebe que até a coloração ela está diferenciada, ela está com cor de areia mesmo. Não tem mais aquela cor do cimento. Não é mais um reboco acinzentado, como a gente percebe frequentemente, né?
Então, você tem que observar essas características para poder diagnosticar a patologia da maneira correta, tá certo? E aqui, logicamente, só voltando rapidinho aqui, logicamente aqui, todo esse reboco ele está comprometido, você vai ter que retirá-lo, né? Avaliar também a alvenaria, ver como é que está o estado da alvenaria, de repente ficar alguns dias sem esse reboco, só a alvenaria aparente, para esperar que a alvenaria seque, tá bom? E aí depois você vai lá e refaz o reboco novamente, tá? E aí, quase terminando nossas patologias, nós vamos aqui para as fissuras horizontais. Essas fissuras horizontais, elas aparecem muito quando você tem um excesso de carga, tá bom? Uma carga muito alta em cima de uma parede, em cima de, perdão, em cima de uma parede, em cima de um revestimento que você está fazendo, tá? Essa fissura horizontal, se ela não for tratada, ela vai causar para você também um descolamento em grandes placas desse reboco, tá? E aí o que que acontece? O que que causa esse tipo de patologia é quando você tem uma argamassa de assentamento, aquela argamassa que você utiliza para assentar as fiadas de tijolo aí, quando ela tem uma hidratação de maneira retardada, e um dos componentes da cal, novamente, né? Se você lembrando, né? Esse tipo de patologia ele vai ocorrer se você utiliza a cal para fazer a sua argamassa, tá? Então, o que é que acontece? Tem uma demora para esse componente, o óxido de magnésio, ele hidratar, ele demora, ele acaba reagindo quimicamente e ele acaba expandindo a sua argamassa. É como se a sua argamassa ela aumentasse de volume, tá? Quando ela aumenta de volume, ela fica mais fragilizada, ela fica com aquele aspecto esponjoso, cheio de vazios. E aí isso daí vai estar ocasionando essas fissuras, tá? Essas pequenas trincas no sentido horizontal. Então é muito fácil de observar. Quando você chega no local que está apresentando essa patologia, você vê claramente aquelas fissuras na horizontal ali, ó, tá? Naquele sentido horizontal. E aí, para você solucionar esse problema, você vai ter que refazer esse revestimento. De preferência, se você puder optar por não estar utilizando a cal no revestimento, já que deu problema da primeira vez, se você puder fazer uma argamassa apenas com cimento, melhor ainda, tá? Ou então, você tem que ver como que está sendo apresentada essa carga em cima dessa parede. A gente sabe que, por exemplo, a carga de um telhado, ela tem que ser apoiada em uma viga, tem que ser apoiada numa cinta, só que na maioria das vezes as pessoas fazem a alvenaria, fazem a parede e sustentam o telhado em cima da parede. Isso é um erro. A sua parede, a sua alvenaria, ela não serve, ela não tem função estrutural. Ela tem função de fazer a vedação e a delimitação de ambiente. Então tem que tomar um cuidado muito grande quando você pega uma carga tão pesada como é um telhado, né? Que vai ter madeira, vai ter a própria telha, e concentra em cima de uma alvenaria diretamente, sem estar com o auxílio de uma viga, ou então com o auxílio de uma cinta que seja, tá bom? Então acontece esses casos aqui, ó, essas fissuras aqui, ó, tá? Você percebe que apesar dessa parede ser inclinada, né, mas ela segue aqui quase que perpendicular paralela aqui, na verdade, né, o final do acabamento, mas perpendicular aqui, de maneira horizontal, tá? Nesse caso aqui também, olha, esse caso aqui que tem a caneta, provavelmente, pelo tamanho da fissura, provavelmente já atingiu também a alvenaria. Então, esse caso aqui é um caso mais crítico. Você vai ter que retirar esse reboco com todo cuidado, vai lá com uma maquita, né, vai tirando, desplacando aos poucos, nada de bater com uma talhadeira, por exemplo, que pode acabar de prejudicar a sua alvenaria, e aí retirado esse reboco, você avalia como é que está a alvenaria, se ela apresenta sinais de trinca, né? Se ela apresentar, aí você vai ter que refazer a alvenaria. Se ela não apresentar, você conserta apenas o reboco, tá bom? E aí a nossa penúltima patologia, a fissura mapeada. Essa fissura mapeada também é muito comum, tem muitos casos aqui na cidade, eu já vi muitos casos aqui na cidade de fissuras mapeadas, principalmente em prédios comerciais, que tem 2, 3 pavimentos, fica mais visível, tá? Não tem relação a ser uma edificação de mais de um pavimento, tá? É só porque fica mais alta, então fica mais visível você observar esse tipo de fissura aqui.
tá? Ele acontece quando você tem uma fácil desagregação dos componentes dessa sua argamassa, tá? Então ele fica praticamente em toda a sua superfície onde você fez a aplicação desse reboco, tá? Quem é que causa isso? É a retração da argamassa, quando você, ou, dois casos aí, né? Quando você perde água muito rápido, a água que foi utilizada para argamassa, ela evapora, ela acaba perdendo essa água de maneira muito rápida, tá? De maneira que você não consiga controlar, ou quando você tem uma areia muito fina. É indicado para um revestimento de reboco areia fina, perfeito. Mas quando você tem uma areia com excesso de finos, quando a sua areia praticamente ela tá quase que no mesmo módulo de finura do cimento, né? Então aí você pode acabar se preocupando, porque o que é que acontece? Quando você tem uma areia muito fina, ela é rapidamente encoberta pela água e rapidamente também essa água ela evapora. E aí ocasiona essa retração, tá? E para você fazer esse reparo, você vai ter que, primeiramente, ver se é possível reparar apenas as fissuras, ou seja, fazer uma outra massa, uma outra argamassa e consertar apenas essas fissuras, e aí depois você renova a pintura, ou se essas fissuras elas já tiverem com uma abertura muito grande, por exemplo, meio milímetro, 0,7 milímetros, aí você vai ter que refazer, inclusive, esse reboco, tá? Vou mostrar para vocês uma imagem, e vocês provavelmente já observaram em vários casos por aí, situações como essa, né? São as fissuras mapeadas. Elas ficam com esse aspecto aqui, como se fossem pequenos mapas, né? Como se fosse um mapa e cada polígono desse aqui ele representasse um estado, por exemplo, um país, tá? Então ele faz essa alusão a mapa. Isso daqui acontece muito, muito mesmo nos locais aí, né? Então, novamente, repetindo, acontece porque você tem uma perca de água muito acelerada. Então, essa sua argamassa, ela desidrata e acaba provocando essas fissuras, essas trincas, tá bom? E por último aqui, as nossas fissuras geométricas. Essas fissuras geométricas, ela não vai atingir o teu reboco diretamente, tá? Ela vai atingir indiretamente. Ela não vai atingir a tua alvenaria, não vai trincar, por exemplo, o teu tijolo. Ela vai atingir quem? A tua argamassa de assentamento, aquela tua argamassa que você utiliza para fazer o assentamento da fiada de tijolo, tá? Aquela argamassa que fica entre um tijolo e outro. Por que que acontece isso? Por duas situações. Ou a tua argamassa ela tem muito cimento, aí cai naquilo que eu te falei, né? Ela tem muito cimento, ela consome muita água no primeiro momento e depois ela perde muita água muito rapidamente. Ou se você tem, de novo, um agregado muito fino. Então, tu percebe que os mesmos motivos podem acontecer em situações diferentes. O caso anterior que eu te falei, que é a fissura mapeada, vai acontecer no reboco, e para a fissura geométrica, vai acontecer quando você fizer a tua argamassa de assentamento, tá? O que é que você tem que fazer? Você vai ter que reparar essa argamassa de assentamento e renovar a pintura. Então, como é que acontece essa fissura geométrica aí? Por que que geométrica? Pelo formato que ela segue, olha. Ela vai trincando a sua parede, não na alvenaria, não no tijolo, mas sim na argamassa de assentamento. Então, ela vai percorrendo um caminho aqui, ó, como se fosse um labirinto, né? E o formato dela é esse formato geométrico, olha. Faz esses cantos de 90 graus, sempre em linha reta, nunca vai ter uma linha na diagonal, por exemplo. Se tiver uma parede que tenha uma trinca na diagonal, aí já é outra situação. Aí já é, por exemplo, recalque diferencial, que é uma patologia lá das fundações, tá? Esse caso aqui ele acontece ou na vertical ou na horizontal, sempre percorrendo a argamassa de assentamento, nunca o tijolo, nunca quebrando o tijolo ao meio aí, por exemplo. Perfeito? Essa segunda parte aqui, pessoal, nós vamos falar sobre os revestimentos em argamassa, né? Que a gente utiliza a argamassa para estar aplicando, principalmente na nossa alvenaria de vedação, tá? Nossas paredes aí que a gente constrói com alvenaria. Então, as perguntas que foram feitas para mim foram principalmente relacionadas a chapisco e emboço, né?
já que o reboco é mais comum no nosso dia a dia, né? Geralmente as paredes da nossa casa são rebocadas, pintadas, na maioria dos casos. Então, o chapisco e o emboço são revestimentos que eles ficam, entre aspas, escondidos da gente, né? Por quê? O chapisco, a gente vai ver daqui a pouco aí, que ele é uma das primeiras camadas, um dos primeiros revestimentos que são utilizados acima da nossa alvenaria. Então, aqui nessa imagem fica bem clara, né? Nós temos aqui a alvenaria recém feita, né? Uma parede de tijolo recém-feita. E aí a primeira camada que vem sobre essa parede é o chapisco, que é uma camada muito fina mesmo, rugosa. Essa rugosidade dela tem um propósito, que é te dar uma certa aderência com a próxima camada que você vai estar fazendo, né? Que por norma, a norma te exige não, a norma ela sempre te faz uma sugestão, que é a sugestão de tipos de revestimento. Então ela fala para você fazer, de preferência, chapisco, emboço e o reboco, né? E aí depois você faz a pintura da casa, por exemplo, daquele ambiente. Então, a indicação é que antes de você fazer reboco ou emboço, você faça esse chapisco, porque o chapisco ele vai ser uma camada de aderência, tá? É um elo de ligação ali entre a tua alvenaria, que é o teu substrato, com a tua próxima camada, que pode ser um emboço, pode ser um reboco. Então ele vai fazer ali uma parede, um meio de campo ali, fazendo essa união entre os dois, tá? E aí depois você vai ter aqui o emboço e vai ter o reboco. A gente vai ver que eles são muito parecidos, inclusive o traço para você fazer é muito parecido. O que vai estar diferenciando é apenas o acabamento que você vai dar no emboço e o acabamento que você vai estar dando no reboco, tá bom? Então vamos lá aqui para um dos primeiros aqui, uma da primeira situação, que é a preparação da base. Eu não sei se alguém de vocês já está estagiando, ou então se algum de vocês já fez algum tipo de acompanhamento, até na casa de vocês mesmo, alguma obra sendo feita. O que é que acontece? Quando você está fazendo, você vai fazer algum tipo de revestimento, um emboço, um chapisco, um reboco, alguns cuidados têm que ser feitos com relação à sua alvenaria. O primeiro de todos é já no momento que você faz a sua alvenaria, você tem que ter um cuidado de ter uma alvenaria nivelada. É aquele caso que eu falei ainda há pouco, né? As tuas paredes elas estarem dentro do esquadro, a tua alvenaria ela está nivelada, sem imperfeições. Esse é um dos primeiros pontos. A outra coisa também é você observar que a tua alvenaria por si só, ela vai ter uma facilidade de retirar a água que você vai estar utilizando no seu reboco, então no seu chapisco, por exemplo, né? Então, quando você aplica esse chapisco, aplica o reboco na tua parede de alvenaria, essa alvenaria vai estar sugando, vai estar absorvendo essa água. Então, qual é um truque aí que que os operários fazem e que inclusive é indicado por norma? É você molhar essa parede previamente. Molhar não significa encharcar a parede, pegar uma mangueira e molhar a parede todinha. Não. O que é que o operário faz? Com a ajuda de uma esponja, ele dá algumas borrifadas com água na parede, tá? Para que a alvenaria ela absorva aquela água inicial que você jogou ali e não absorva tanto a água do revestimento que você vai estar utilizando, tá bom? O que é que acontece? Só para finalizar essa parte da absorção de água. O que é que acontece se você tiver uma absorção de água do reboco muito rápida, com uma velocidade muito grande? Vai acontecer que o seu reboco ele vai perder água com mais rapidez e pode provocar patologias como as vistas anteriormente. Retração, né? Perda de água muito rápida, a questão da desidratação do teu reboco. Então, isso vai te ocasionar todas aquelas patologias que a gente conversou, tá? Um dos primeiros tipos de revestimento, como eu te falei ainda há pouco, é a questão do chapisco, tá bom? Essa, inclusive, é a grafia certa aí da palavra chapisco, né? Que algumas pessoas falam de outra maneira. Então, o chapisco, ele é normatizado, a NBR 7200, teve a última atualização dela em 98, né? Quase 23 anos atrás aí, e ela te dá todo o passo a passo de como você vai realizar esse chapisco, tá bom? E aí o chapisco, ele facilita essa ancoragem, como eu te falei ainda há pouco, essa aderência entre a tua parede,
tá? Então, tua parede de alvenaria com o teu revestimento, como por exemplo o reboco, tá? E isso daí vai te garantir uma resistência mecânica também, tá? Uma resistência mecânica, ela vai estar ampliando essa resistência mecânica. E aí, por norma, ele te fala sobre 3 tipos de chapisco mais usual, tá? Então, temos aqui a imagem dos 3 chapiscos, ó. O chapisco que é feito com a colher de pedreiro mesmo, onde a aplicação desse material ela é feita diretamente aqui na parede, né, na alvenaria. Lembrando, né, o traço ele é 1:3, tá? O que significa esse 1:3? Uma medida de cimento para 3 de areia. Geralmente, a areia utilizada é areia grossa ou areia média, tá bom? Para que justamente fique essa rugosidade, a parede ela fique com esse aspecto aqui rugoso. O outro tipo de chapisco que é feito com uma desempenadeira, só que agora uma desempenadeira diferente dessa azul que está sendo mostrada aqui, é uma desempenadeira dentada, você percebe aqui os dentes, que fazem esse tipo de contorno, esse tipo de alto relevo aqui. A função desse alto relevo é justamente dar para você essa aderência, tá? E o último tipo de chapisco que é muito utilizado é o chapisco rolado, que é feito com rolo de pintura mesmo, olha, aquele rolo que é utilizado para fazer pintura, tá? E aí ele é aplicado como se você estivesse realmente pintando um ambiente. Só que na verdade você não está pintando, você está aplicando um revestimento com argamassa, tá bom? Outro detalhe aqui, olha, a cura do chapisco, né? É algo que nunca é respeitado. Cura do chapisco, cura do reboco, cura do emboço, a cura da pintura que você faz, né? A questão da cura, ela nunca é respeitada e também é um dos grandes motivos de aparecimento de patologia. Então, a norma 7200, ela te fala que depois que você aplica o chapisco, você tem que aguardar pelo menos ali 3 dias para que você faça uma nova aplicação de outro revestimento, como, por exemplo, um reboco, um emboço, entendeu? Isso não é respeitado. Geralmente, o que é feito nas obras? É feito um serviço de chapisco hoje, e amanhã já é rebocado, já é feito o embolso, tá bom? Então isso daí tem que tomar muito cuidado com relação a esse tempo de cura, tá? O que é que pode ocasionar um tempo de cura não respeitado aí? Aquela água presente no chapisco, ela vai tentar sair, ela vai tentar ser expulsa, e só que você já colocou uma nova camada em cima, por exemplo, o emboço. E aí essa água vai ficar aprisionada. Essa água aprisionada ela pode te causar uma pequena infiltração e problemas de patologias, tá bom? Olha só o emboço. O emboço ele é bem parecido com o reboco, tá? A diferença é que ele não tem um acabamento tão fino, tão liso, como, por exemplo, um reboco aí da sua casa, o reboco que você está vendo aí na parede da sua casa nesse exato momento aí. Então, o emboço ele tem esse aspecto, olha. Ele tem algumas falhas, alguns riscos, alguns problemas nesse sentido aqui, entendeu? Então, o emboço ele é uma argamassa que vai servir para regularizar a tua base, o teu substrato, tá bom? Mas ele tem que ser, de certa forma, impermeável, para que você não tenha essa infiltração das águas da chuva. As águas da chuva elas não podem entrar em contato com o teu emboço e passar para o outro lado da parede, por exemplo, atravessar a alvenaria e passar para o outro lado da parede, para o outro lado do emboço. Ele tem que ter ali uma certa impermeabilidade. Então essas ranhuras aqui, elas têm que ser controladas, essas falhas aqui, tá? Então ela vai servir como de uma maneira de regularizar o ambiente, e essa situação aqui, ela é utilizada para receber um revestimento cerâmico. Então, da maneira que está feito aqui o emboço, você vai vir ali com uma argamassa colante, que a gente viu semana passada, aí, as A6, né? E acima dessas A6, você vai fazer um revestimento cerâmico, você vai aplicar a cerâmica nessa parede. Então, daí a importância de ter essas ranhuras. Se você for fazer um revestimento, colocar um revestimento cerâmico numa parede lisa de reboco, você vai ter mais dificuldade. Você não vai ter tanta fixação dessa peça cerâmica na sua parede, tá bom? Olha só a cura do Professor, emboço. rapidinho, Pois desculpa não. interromper o senhor. Só que Não, lá fica na à vontade. imagem, lá. Desculpa os cachorros aqui, que é da vizinha. Tudo bem. Lá na imagem, vinha depois do embolso o reboco, né? E já vinha Isso. a cerâmica. Então, o indicado seria não
usar no reboco, mas sim no embolso, é isso? Não, não. Naquele caso lá, a imagem, ela tá. Porque aquela imagem ela causa mesmo esse tipo de confusão aí no passo a passo correto, né? Ali, na verdade, aquele revestimento cerâmico, ele tá apenas mostrando que ele é feito depois da aplicação do embolso ou do reboco, da mesma maneira que a pintura, né? Ela é feita apenas, elas são as últimas etapas, tanto o revestimento cerâmico com uma lajota, com algum tipo de pastilha, por exemplo, ou a pintura, assim, são sempre as últimas etapas, tá? Mas qual é o posicionamento correto? O embolso ele vai sempre receber revestimento cerâmico. O reboco ele vai sempre receber a pintura, entendeu? Então, por isso que o teu embolso ele tem que ter esse aspecto aqui, mais rugoso, e o teu reboco ele tem que ter aquele aspecto mais liso, mais fino, para que você não tenha tanto trabalho para estar regularizando essa superfície para poder pintar. Se você fosse regularizar essa parede que está com o embolso aqui, ó, para poder pintar, você ia ter um gasto muito grande, por exemplo, com massa corrida, entendeu? Então você tem que emassar totalmente a sua parede para ela ficar lisa, lixar, passar selador, para depois você pintar. Então olha só o trabalhão que você ia ter. Se você tem uma argamassa, se você tem uma parede já rebocada, com uma superfície mais fina, aí você já consegue aplicar a pintura com mais facilidade. Deu para entender? A gente observa muitas casas por aí com a parede dessa maneira, olha, né? Com a parede dessa maneira, a parede da sala, a parede do quarto. Tá errado isso daí, né? O que é que ficou faltando aí? Eu quero que vocês entendam o seguinte: tanto o reboco quanto o embolso é o mesmo traço, é a mesma maneira de ser feito, só tem uma diferença só. O embolso, o operário ele utiliza apenas ele apenas faz um sarrefeamento da parede. Ele pega aquela régua metálica, não sei se alguém já observou esse tipo de situação, ele pega uma régua metálica ali de uns 2 metros mais ou menos e passa na parede de maneira a nivelar a parede. Então por isso que ela fica com esse acabamento aqui, ó. E ele utiliza apenas a desempenadeira de madeira, por exemplo, né, que é esse equipamento bem aqui, ó, parecida com essa, só que de madeira. Então ele vai ali em movimentos circulares na parede, vai nivelando a parede. Alguém já viu uma situação como essa aí? E ele fica dessa maneira aqui, olha. Ah, até aí eu fiz o embolso. O que é que falta para me fazer o reboco, então? É o operário utilizar uma esponja com água, uma esponja úmida ali, ele vai jogando um pouquinho de água lá na parede, ele vai borrifando a parede, e aí com uma desempenadeira metálica, ele vai, novamente com aqueles movimentos circulares, ele vai alisando aquela parede ali. Então a parede ela fica mais fina, fica com acabamento mais liso, tá certo? Deu para entender aí? Eu não sei quem foi que perguntou, porque eu só vi o áudio. Deus sim, professor. Obrigado. Beleza, valeu. Aí olha só interessante aqui, o caso interessante, né? É por isso que algumas coisas não são respeitadas na norma. A gente viu que o chapisco, ele teria que esperar um prazo ali de geralmente 3 dias de cura, né? Aí o embolso já é um prazo de 28 dias. Só que a gente sabe que esse tempo não é respeitado, né? Pelo fato de ser um tempo muito longo. Então o próprio cliente ele pode estar te cobrando um aceleramento aí na, na entrega da obra. Você também, como profissional, precisa terminar aquela obra para receber, por exemplo, para pagar funcionário. Então, não tem como esperar todo esse tempo. E aí, o que é que acontece? Quando você utiliza uma argamassa mista, ou seja, você faz uma argamassa ali de cimento com gesso ou cimento com cal, esse tempo de cura ele já reduz para 7 dias, né? Então, ele já reduz bastante aí. E aí, o que é que acontece? O agente causador dessa redução do tempo de cura é justamente esse novo aglomerante que você colocou, o gesso ou então a cal, principalmente o gesso. O gesso você já viu aí nas aulas anteriores que rapidamente ele entra no estado de pega, né? Rapidamente ele termina também no período de pega, né? Por ele hidratar muito rápido e adquirir resistência muito rápido. Então, quando você acrescenta esses outros aglomerantes, você tem essa redução aí no tempo de cura, tá bom? Então, seria aí uma estratégia que pode ser utilizada para você ganhar tempo, beleza? E aí, falando do reboco,
como eu tinha falado anteriormente, né, que infelizmente não gravou aí, nessa imagem você percebe bem aqui, não sei se está aparecendo bem para vocês aí, mas depois vocês podem ver na apresentação. Aqui nessa imagem, nesse canto aqui direito, ainda é parte do embolso, olha. A camada ela ainda está bastante rugosa, bastante com várias ranhuras, várias imperfeições. Nessa outra parte aqui, ela já está bastante, já está mais lisa, né? Porque foi feito um acabamento melhor com uma desempenadeira. Então, aqui desse lado esquerdo nós temos o reboco e do lado direito aqui nós temos o embolso. Então, fica bem claro aqui para você observar, tá? Então, esse reboco nada mais é do que uma aplicação de uma argamassa bem semelhante ao embolso, e ao invés de você apenas sarrafear essa parede, você apenas utilizar uma régua para regularizar, você também utiliza a desempenadeira para dar esse acabamento um pouco mais fino. E também é utilizada uma esponja umedecida, né, onde o operário ele vai borrifando pequenas quantidades de água para que facilite esse acabamento aqui, para que facilite você fazer esse tipo de acabamento, tá bom? Então, aqui nesse slide, ele está mais falando essa questão da execução, né? De você fazer esse acabamento um pouco mais refinado nessas áreas, principalmente internas, na parte interna aí da residência, né? Nos quartos, na sala, tá? Onde você vai ter um acabamento melhor. O reboco, ele antes, né, ele é um embolso e que permite esse acréscimo de água. Agora, esse acréscimo de água não pode ser confundido com o acréscimo de água na mistura, e sim nesse pequeno acréscimo de água na hora que é utilizado para fazer esse acabamento, quando você utiliza esse acréscimo de água para fazer aplicação com a ajuda da esponja, né? Pequenos borrifos de água ali para você fazer esse acabamento, tá? Então, o acréscimo de água é nesse sentido. Não é em você acrescentar para estar modificando, por exemplo, o traço, tá? Porque isso daí pode ser bastante perigoso, tá bom? Olha, essa imagem ela te mostra bem aqui o momento que nessa imagem ainda é um embolso, tá? Ainda não se tornou um reboco aqui. O operário, com a ajuda dessa régua metálica, ele está apenas sarrafiando a parede. Ele está apenas nivelando a parede, para que a parede aproximadamente fique ali com a mesma camada, 1,5 cm, 2 centímetros, tá? Então, teoricamente, ela deveria ter essa camada uniforme, perfeito? E aí, depois disso, ele vai fazer esse processo com a questão da desempenadeira, perfeito? Então, vantagens aí do reboco. Os insumos, eles são acessíveis, tá? Nas regiões, em todas as regiões aqui do Brasil. O que seriam os insumos? Os materiais, cimento, água, areia. Acessível não significa que ele é um material barato, são materiais baratos. Eles são fáceis de você conseguir, é diferente, tá? E aí o que acontece? A mão de obra também não precisa ser uma mão de obra especializada, pode ser uma mão de obra, às vezes até um servente de pedreiro, um auxiliar de pedreiro, ele consegue fazer esse tipo de serviço, não precisa ser uma mão de obra tão qualificada assim, tá? Esse tipo de revestimento também, o teu reboco, ele tem uma elevada durabilidade, ele tem uma certa resistência mecânica aos agentes agressivos, vento, sol, chuva, desde que não tenha, por exemplo, rachaduras na parede que vão estar fazendo com que essa água percole, com que essa água aí ela acabe infiltrando na sua parede, tá? Tem que ficar bem atento a isso. E também o custo é acessível para prédios de baixo e alto valor. Então, quando você pega o valor final do seu prédio, ali, quanto que ele custou, e quando você pega apenas o serviço de reboco e faz um comparativo, você vai ver que esse serviço de reboco, a porcentagem dele no custo total da obra, é um valor quase que significante, né? Ele gasta, claro, ele tem um certo custo, mas nem se compara, por exemplo, ao custo que você tem quando você faz uma fundação, quando você faz um acabamento, como, por exemplo, o acabamento final da obra, né? Pintura, aplicação de porcelanato, etc. Beleza? Vantagens do reboco.
Ele vai te permitir vários acabamentos, não só um acabamento de pintura. Na verdade, o acabamento de pintura, ele te dá um leque de tipos de pintura, né? Pinturas tradicionais, com vários tipos de tinta, pinturas em textura. Te permite no reboco a aplicação de papel de parede, que hoje em dia está muito comum essa utilização, né? O teu reboco, ele permite ser furado para colocar armários, quadros, esses painéis para colocar televisão e assim por diante, tá? E ele também contribui para o isolamento térmico e acústico. Então, se você já esteve num ambiente onde apenas existem as paredes de tijolo normal, você não tem nenhum tipo de revestimento, reboco, emboço, você não tem forro também, você é perceptível que você praticamente não tem isolamento térmico e acústico. Você escuta o que está sendo conversado no outro ambiente, por exemplo, né? A sensação térmica é muito complicada, pode ficar um ambiente muito quente ou então um ambiente muito frio também, dependendo de como é que tiver o clima. E quando você tem essa situação do reboco, já é totalmente diferente, tá? Desvantagens, o acúmulo de sujeira, assim como grandes serviços dentro da construção civil te dão esse tipo de entulho, né? Gera esse tipo de entulho, tá bom? Como nós vimos na apresentação, demora a entrar em estado de pega, então isso daí demora o prazo final da obra, se você for fazer de maneira adequada. E também pode haver trincas e infiltrações. Observe que trinca, ele é uma evolução de uma fissura. A trinca, ele sempre é algo mais complicado, tá? Então, isso aí não pode aparecer na tua obra, jamais. Trincas e fissuras, tá? Perdão, trincas e infiltrações. Fissuras, sim, é quase que impossível você ter um reboco que não tenha fissura, tá? As fissuras, elas são normais, porque elas fazem parte da retração, fazem parte da perda de água da tua argamassa, mas elas não podem evoluir para uma trinca. Se ela evoluir para uma trinca, já configura uma patologia, aí você tem que consertar, perfeito? Então aqui estão as nossas referências. Esses livros aqui, a maioria deles estão lá no Classroom, né, numa pastinha que eu criei lá para vocês baixarem assim que tiverem disponibilidade, tá bom? E aí eu fico à disposição de vocês para que vocês tirem suas dúvidas e a gente consiga saná-las aí, tá bom, pessoal? Obrigado.